Vambora, pessoal, chegando mais um Papo sobre Rodas. A você aqui na rádio, muito obrigado pela audiência, pela companhia, a você no YouTube, no Instagram. Fico muito contente com isso. Curte, comenta, envia para todos os amigos. E para falar novamente do setor automotivo, tecnologia, inovação, porém, sustentabilidade, tá com tudo, precisamos ficar atentos a isso. Mas afinal, que universo é esse? Qual a relação com o segmento ambiental? Por isso, uma convidada para lá de especial, Viviane Araújo, da AC Consultoria Ambiental. Um forte abraço. É um privilégio, viu? Obrigada, Danilo. É um privilégio também conversar com vocês. Todo nosso. Afinal, que relação é essa do segmento ambiental, sustentabilidade e as concessionárias? É uma boa pergunta para a gente iniciar esse bate-papo, né? A gente pode dividir a questão dos impactos ambientais relacionados às concessionárias em 5 itens, que são 5 itens relacionados aos aspectos ambientais que perpassam as concessionárias, né, as atividades dessas concessionárias. Primeiro são as emissões, os impactos relacionados às emissões. As emissões que são provenientes dos escapamentos dos veículos. E aí a gente tem essa presença, seja no pátio, seja nas oficinas. Depois a gente tem, além das emissões, os efluentes. Os efluentes são oriundos de 2 fontes. E aí nós temos tanto as fontes, né, de esgotamento sanitário, propriamente dito, quanto os efluentes provenientes do setor automotivo, que são aqueles efluentes relacionados a óleos e graxas, a geração de óleos e graxas, né? Depois nós temos os resíduos. E aí, dentre os resíduos, nós temos tanto os resíduos perigosos quanto os não perigosos. E no caso das concessionárias, a gente pode centralizar um pouquinho na questão dos resíduos que são considerados como perigosos, que são também aqueles que são os contaminados com óleos e graxas, né, baterias e similares. Nós temos os ruídos, que são provenientes dos motores, e nós temos também os impactos relacionados às fontes, né, de recursos naturais, que é água e energia, consumo, alto consumo de água e energia. Viviane, dentro do grupo, o que tem sido feito para reduzir esses impactos? Dentro do grupo Itadil, nós temos acompanhado várias evoluções, ele sempre sai assim, né, à frente, geralmente, né, das demais concessionárias. E aí nós temos percebido que o Grupo Itadil ele se preocupa muito com as questões voltadas à compliance, que são as regularizações legais e as vinculadas às normatizações, né? Nós temos também toda a parte de gestão, e aí a gestão entra nesses aspectos que eu comentei com você. Entra a gestão de emissões, e aí na gestão de emissões a gente tem filtros, exaustores, né, vinculados às oficinas e também aos próprios veículos. Nós temos, relacionado aos efluentes, nós temos, principalmente nas oficinas, que é onde a gente tem a manutenção e a grande geração dos efluentes. Nós temos as canaletas, os pisos impermeabilizados, né, que isso é muito importante e está também vinculado às questões de normatização. E nós temos lá essas canaletas vinculadas aos separadores de água e óleo. Dentro da questão do separador de água e óleo, o Grupo Itadil ele faz questão de só retirar de dentro, né, da caixa contentora separadora de água e óleo, ele só retira esse material baseado nas permissões e nas autorizações que os órgãos ambientais nos concedem. Então, ele só sai de dentro da concessionária ou através das declarações de transporte ou através das autorizações ambientais, certo? Para o que a gente mencionou de impacto ambiental relacionado a ruído, aí nós temos tanto, né, as proteções individuais, os equipamentos de proteção individual, quanto os de coletivo, mas no caso o Grupo Itadil ele se preocupa muito com o distanciamento com a circunvizinhança. Então essa preocupação, e aí vale tanto para ruído, quanto vale também para emissão. O fato da concessionária ela manter, né, a distância mínima perante a circunvizinhança permite com que as emissões atmosféricas sejam dispersas mais rapidamente e permite também com que o ruído não incomode a comunidade. Sendo que, além disso, a gente monitora esse ruído, faz avaliação constante para que o ruído não passe do nível mínimo de decibéis que é permitido na norma. Aí nós temos também, para encerrar nessas ações vinculadas aos impactos, nós temos também aquisição de energia, né, à base de energia solar. Nós temos os captadores, né, células fotovoltaicas para captação dessa energia. E a gente tem também a regulação do consumo de água,
Então, o uso de água, principalmente em oficinas, com lavagens, com manutenção, e a possibilidade de recirculação dessa água, né, de reutilização dessa água. Perfeito, é um tema extremamente urgente e necessário. Quando a gente fala descarte, a gente cita descarte de óleo adequado, de pneu, de peças, né, que são utilizadas ali, eventualmente até descartadas. Como fazer isso de maneira adequada, de maneira correta, não é verdade, Viviane? Isso, Danilo. Inclusive, é bom a gente citar também que hoje, baseado na Política Nacional de Meio Ambiente, na política de logística reversa, o Grupo Itadio já faz essa logística reversa, com pneus, com algumas peças automotivas, com algumas baterias, inclusive, com tintas, né, solventes, que nós temos empresas que produzem as tintas, produzem os solventes e que recebem depois, né, os vasilhames. Nós tínhamos muito problema relacionado a vasilhame, onde descartar, como descartar, de que forma a gente deveria descartar. E graças à gestão de logística reversa, a gente pode devolver e ele ser reutilizado com o mesmo produto, né, para o gerador, no caso. Você consegue já ter a percepção que o cliente está mais atento a essas práticas e ele, inclusive, dá mais credibilidade à empresa, que tem esse fomento, essa atenção com a sustentabilidade, com a questão ambiental? Sim, sim, com certeza. A gente percebe, inclusive, e isso é muito percebido e muitas vezes comentado pelos funcionários do grupo, né, que o cliente, quando ele entra, ele já faz a pesquisa anteriormente, né? Ele já faz uma pesquisa anterior, ele procura geralmente nas redes sociais, né? E quando ele chega no stand, quando ele chega na loja, na unidade, né, do grupo, ele observa os coletores de coleta seletiva, ele observa de onde vem essa energia, ele observa principalmente com relação aos veículos, o consumo, né? Ele observa muito isso, não só por uma questão econômica para ele enquanto cliente, mas pelo consumo do próprio recurso natural. Então ele já vem para a loja, né? Ele já vem para a concessionária com esse crivo, com esse critério analítico. E quais são os maiores desafios na tua avaliação de colocar isso em prática todo dia, de entendimento de colaboradores, de clientes também, sobretudo? Quando você me faz essa pergunta, geralmente o que vem à mente deve ser alguma coisa relacionada à infraestrutura, né? A concessionária precisa implantar alguma coisa para que a gestão ambiental dê certo. Mas, na verdade, Danilo, o que mais a gente vê na nossa vida prática, né, é que o que faz com que a gestão funcione é o treinamento, é a conscientização. Então, se eu tenho um funcionário que ele passa por conscientização, por processos de conscientização, palestras, treinamentos, diálogos diários, né, voltados a essa questão da gestão ambiental, então a infraestrutura que vem junto, né, para dar suporte, ela funciona de maneira, vamos dizer assim, excelente. Por quê? Por que eu digo isso? Porque o treinamento ele faz com que o funcionário que passa uma parte do dia aqui, ele não se contamine, entre aspas, com a falta de gestão lá fora. Então, muitas vezes, outras instituições ou no local onde ele está, não está voltado, né? Não tem essa atenção para a gestão ambiental. Então, quando a gente conscientiza ele, tanto no papel quanto cidadão, quanto no papel dele enquanto funcionário, aí essa infraestrutura, ela roda, né? E a gente consegue fazer a gestão de maneira bastante produtiva. Você conseguiria afirmar, Viviane, que hoje o cliente do Grupo Itadio ele pode ter a certeza, a confiança que existe o tratamento adequado dos resíduos, o tratamento adequado do descarte, quando é necessário? Sim, ele pode ter certeza de que sim. E aí nós podemos falar, inclusive, enquanto consultores, né? O Grupo Itadio, ele faz toda a questão de compliance, né? Acompanha toda a questão de compliance e ele tem as conformidades, sejam elas na área federal, estadual e municipal. E ele tem, inclusive, normas internas que ele segue, que muitas vezes são mais restritivas do que a própria legislação e a própria normatização. Então, o cliente pode ficar tranquilo com relação a essa questão da gestão, principalmente se ele der uma olhadinha na Fundação Itadio, né? E aí ele vai ver na Fundação que a gente tem um braço, né, ou uma perninha lá fora também executando essas atividades. Você falou sobre o treinamento, que é algo fundamental em qualquer processo, inclusive para a cultura ambiental dentro da empresa, não é verdade? Sim. Então, assim, nós que trabalhamos mais uma vez com essa questão da consultoria, da assessoria, né, a gente percebe que quando o grupo está engajado, né, quando a diretoria e o grupo funcional eles estão engajados, a parte produtiva, né, a parte executiva funciona de maneira exemplar. Viane, muito obrigado pela tua participação. Fica à vontade para acrescentar
alguma informação que você acredita ser pertinente para quem nos acompanha nesse momento. Afinal, esse segmento é necessário, urgente, e as pessoas desejam entender cada vez mais esse tema. Eu gostaria de deixar uma mensagem, inclusive, baseada em um experimento feito por nós, né? Isso, inclusive, em 2007, na cidade de Feira de Santana, e isso pode ser extrapolado, inclusive, para outras cidades, que foi justamente uma investigação com água subterrânea. E ao fazer essa investigação com água subterrânea em alguns bairros em Feira de Santana, nós descobrimos que uma das fontes de poluição eram as oficinas. Bairros que eram residenciais, mas que tinham muitas oficinas mecânicas e que a água subterrânea estava contaminada pela presença dessas oficinas mecânicas. Então, o fato, né, de grupos como o Grupo Itadio estar preocupado em como a oficina dele funciona, que tipo de normatização ele tem que seguir, é de extrema necessidade. Porque a gente sabe que se uma oficina, se uma concessionária não funciona dentro das normas legais ambientais, ela pode estar proporcionando impacto sobre água subterrânea, sobre emissão atmosférica e sobre geração de resíduo em uma proporção muito maior do que o que a gente imagina, que não é só ali no local do descarte ou no local da geração. Ele perpassa os muros da concessionária. Uau, aula, viu, gente? Viane, muito obrigado, um forte abraço e até uma próxima. Um abraço para você.